Seja muito bem-vinda à nossa devocional Aprendendo com os Bichos e com as Plantas na visão de uma bióloga cristã. E hoje nós estamos aqui numa plantação de milho da espécie Zea Mais, a melhor fonte energética para o homem, para os animais, né? E é muito interessante quando você pensa que o milho foi descoberto na América. Os europeus não conheciam o milho. E o milho, ele é muito usado, ele é a base da alimentação de muitos povos. Veja bem, é delicioso, né? Você comer uma espiga de milho cozida, assada, milho no arroz, quirera com galinha caipira, tem tantos pratos, né? Simples, caseiro e muitos complexos, sofisticados que a gente usa o milho. Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre biodiversidade e variabilidade genética. Veja bem, a biodiversidade se fala muito, né? É o número de espécies vegetais, animais que você encontra em todo o mundo. E você tem que ela tem sido reduzida, né, o número de espécies, nós temos perdido espécies por queimadas, caça, destruição do habitat de espécies, né, mudanças climáticas, e a gente tem perdido muitas espécies. Mas tem um tema que também é muito preocupante, que é a variabilidade genética. O que é isso? É a variabilidade dentro de uma mesma espécie, que é de grande importância. Cada espécie, ela tem genes, né? E esses genes é que dão as características para os indivíduos. E esses genes, eles têm alelos diferentes. E esses alelos, eles dão as características individuais para cada indivíduo da espécie. E isso é muito importante porque essa variação ajuda na adaptação aos diferentes locais, ambientes, a responder à mudança no ambiente. E quanto maior a variabilidade, maior a chance de sobreviver se ocorrer uma mudança drástica no ambiente. Então aquela espécie se torna mais capaz de sobreviver. Então, mas o que acontece é que a gente vê que seleções, melhoramentos genéticos têm feito, tem uniformizado, né, a genética de grandes grupos, de espécies. Por exemplo, o milho, nós temos que o milho ele é formado de diferentes cores, tamanhos, jeitão de ser. Mas hoje a gente vê que o milho é tudo igual, parecido, né? E existe assim, quanto mais parecido, mais vulneráveis eles ficam a uma praga, a qualquer mudança climática, a doenças animais, eles então acabam se tornando vulneráveis. E quando a gente faz o melhoramento genético, a gente elimina alguns alelos, a gente valoriza alguns, a gente seleciona algumas características em detrimento de outras. Então, olha aqui essa plantação de milho, ela é tudo uniforme, igualzinha, né? Você olha uma planta, você está olhando a outra. E quando a gente faz uma seleção, um melhoramento genético, a gente torna então aquela população muito uniforme, né? E a outra coisa importante é que tem genes que têm efeitos pleiotrópicos. O que é isso? São genes que afetam não só determinadas características que a gente quer selecionar, mas outras também. E a gente, infelizmente, não conhece tanto a genética como a gente deveria conhecer, né, para fazer uma seleção. Então a gente, quando faz um melhoramento genético, pode acontecer uma erosão genética, perda de alelos muito importantes. Em 1988, nós tivemos na Unesp de Jaboticabal um encontro chamado Recursos Genéticos. E naquele momento foi levantado mais do que nunca uma preocupação com a perda de alelos importantes e da necessidade de nós preservarmos, né, o germoplasma, sementes matrizes originais, né, e preservarmos em condições que a gente não dependa de energia elétrica, em condições que preserve, né, em geleiras, por exemplo.
E isso tem sido feito, tem tido algumas iniciativas já, felizmente, né? Na Noruega, nas Ilhas Svalbard, que fica 1.000 quilômetros do Polo Norte, o pessoal tem conservado sementes, tem um caixa forte lá, com uma preciosidade muito grande, né? Um tesouro inigualável, que são sementes matrizes, né? Originais, a que o pessoal vai conseguindo, vai estocando lá. Para um futuro, conforme a gente for estudando, aprendendo a genética, a gente poder trabalhar. E o que eu aprendo com isso? Primeiro, é importante a gente se preocupar sim com a biodiversidade, é importante a gente se preocupar com o número de espécies e manter essas espécies que Deus colocou na face da terra com tanto amor, com tanta criatividade. Mas é importante também a gente preservar a variabilidade genética dentro da espécie, a gente conservar, é importante, é pertinente fazer melhoramento, precisamos de alimento, a população está crescendo, mas nós temos que fazer com muito critério, muita responsabilidade. E essa variabilidade é muito importante. E a gente preservar ou guardar, né, esse estoque, essas sementes, esse germoplasma. E eu queria então pensar do ponto de vista de você. A espécie humana, ela é diferente, um é diferente do outro. Cada um com as suas virtudes, com o seu jeito bom, bacana de ser, né? Com as suas características, habilidades. Então, do jeito que você é, valorize, vê a sua capacidade, seus dons, seus talentos e desenvolva o máximo possível. É muito importante isso, para você se adaptar ao meio onde você está. Em segundo lugar, Deus nos colocou como mordomos aqui na terra. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus coloca Adão para cuidar, para cultivar o jardim do Éden. E Deus nos coloca, a mim e a você, como mordomos, para cultivar, para cuidar da natureza. Que possamos fazer isso com zelo e muita responsabilidade. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.